Isso, pessoal, operadores lógicos aqui. Os operadores lógicos são usados para você fazer várias verificações, né? Por exemplo, aqui, ou em Java, é usado uma barrinha para a gente verificar, por exemplo, João ou Marcos vão cobrar o pênalti, tá? Então, assim, os dois vão ter que vão ser verificados. Os dois vão ter que responder sim, os dois vão bater o pênalti, tá? A partir do momento que a gente usa duas barrinhas para o ou, automaticamente, se o João responder que não, tá? O Marcos já não é verificado. Então, a partir do momento que uma expressão retornar falsa e disser que não, o resto das condições já não são mais verificados. Tá? Essa aqui é o ou em Java, uma barrinha ou duas. Né? Uma barrinha, ele vai verificar todas as condições do ou, e duas barrinhas, a partir do momento que uma condição encontra false, o resto já não é verificado, tá bom? O OR em SQL, é o OU no caso em SQL, que é um banco de dados, já é diferente, é escrito OR. O E em Java, por exemplo, João e Marcos fazem parte do time. Né? Então, assim, no caso, se usar um E aqui, João e Marcos eles vão ser verificados. A partir do momento que eu uso dois E, se o João não fazer parte do time, o resto da verificação já não continua. Né? E também em SQL, em vez desse símbolo, a gente usa a palavra AND. Tá? E daí você pode fazer união daí. Condição, uma condição, por exemplo, João, o João João faz parte do time, e Marcos faz parte do time, ou o Mário faz parte do time, e assim vai. Então você pode ter várias condições e estabelecer grupos de condições com verificações, ou fazer ou uma condição ou outra, para você poder executar blocos de software. Tá? Vamos ver um pouquinho aqui em Java, lembrando que a gente não precisa se importar aqui nesse momento com o Java, eu estou apenas trabalhando a lógica de programação de vocês. Então vamos aqui, por exemplo, ó. Tá? Tem aqui, ó, número 1 é true e número 2 é false. Tá? Então se a gente fizer aqui uma verificação, ó, vou fazer aqui número 1, tá? Ou número 2. Então, quando executar esse bloco de código aqui, essa variável vai ser verificada se ela é verdadeira. E também essa daqui vai ser verificada se é verdadeira. Tá? A partir do momento que a gente coloca duas barrinhas aqui, tá? Apenas a primeira que vai ser verificada. Se ela for verdadeira, tá? Vai partir para a próxima, vai verificar a próxima. A partir do momento que essa daqui retorna false, o sistema já não continua verificando as próximas variáveis. Tá? Então aqui, a primeira vai verificar tudo, verificou tudo. Se eu colocar duas barrinhas, a partir do momento que uma condição retorna false, negativo, o resto já não é verificado. Tá? A mesma coisa aqui para E. Tá? Então aqui no caso, se o E é verdadeiro, se o número 1 é verdadeiro, o número 2 também vai ser verificado se é verdadeiro. Tudo isso daqui vai ser verificado. Tá? Caso contrário, a partir do momento se o número 1 for falso, o resto já não é mais verificado. Tá? E daí a gente pode colocar N condições, né? A gente pode verificar, vamos fazer aqui mais um número 3 aqui. Número 3 aqui, por exemplo. Tá? Então, número 1 e número 2 tem que ser verdadeiro. Tá? Aí, ou o número 3 também tem que ser verdadeiro. Tá? Então, aqui no caso, vamos colocar aqui, ó, vamos escrever aqui no console, ó, sysout,
Vou colocar aqui, ó. Entrou na condição. O que acontece aqui? Eu vou colocar número 3 para verdadeiro, e o número 1 é verdadeiro e o número 2 é falso. Então, essa condição aqui, quando tem um falso, tudo que está dentro da condição aqui do E, tá, se torna falso. Então, um verdadeiro com falso, tá? Porque aqui no caso, para essa expressão aqui que está selecionada aqui em azul ser verdadeira, as duas variáveis teriam que ser true, né, para se tornar uma expressão verdadeira. Quando a gente tem um que é falso, já não é mais verdadeira. Tá? Então, ou o número 3 é verdadeiro. Tá? Então, e esse bloco, ou, né, ou daí é o outro lado, ou, tá? O número 3 é verdadeiro. Então, assim, se a gente executar isso daqui, ó, entrou na condição. Por que entrou na condição? Porque o número 3 ele é verdadeiro. Tá? Agora, se a gente passar o número 3 aqui para false, vai ficar em branco já o meu console, ó, e não entrou mais na condição, não entrou mais aqui. Tá? Agora, se eu passar as duas condições, os dois blocos aqui, o número 1 e o número 2 para verdadeiro, essa condição vai ser verdadeira. Então, ó lá, entrou na condição. Tá vendo? Agora, se toda essa parte aqui for false, for negativa, mais o número 3 é verdadeiro, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se esses dois, e, número 1 e número 2, então os dois têm que ser verdadeiros, ou então, né? Ou então, número 3 é verdadeiro. Então, o que acontece, ó, aqui, ou, aqui, ó, no caso, ó, como a gente está usando esse ou aqui, apenas uma barrinha, a partir do momento que ele encontrou essa expressão falsa, ele já não verificou o número 3. Para verificar o número 3, a gente tem que executar com duas barrinhas. Olha lá, agora ele verificou o número 3. Tá vendo? E assim, a parte de condição ela é muito utilizada porque dentro dos sistemas existem muitas e muitas condições de regra de negócio. Então, um sistema, na verdade, ele é feito de condições para escolher qual processamento deve ser feito. Tá? Então, é lógico que mais lá na frente a gente vai ver isso na parte bruta do Java, mas você pode ver que essa parte de condições, com certeza você já deve ter visto isso daqui até em concurso público. Tem essas coisas de lógica, operadores lógicos, são da matemática, são da programação e também são da vida real. Tá bom? Aqui no caso, vamos ver o que a gente pode fazer aqui de outra condição. Então a gente viu aqui, com uma barrinha, essa expressão aqui já é falsa, ele não verificou o número 3. Para verificar o número 3, colocamos duas barrinhas. Tá? Agora, por exemplo, aqui, número 1 e o número 2 é falso. Ó, vou colocar aqui, vamos verificar os dois. Ó. Vai ficar em branco, não vai entrar na condição. A partir do momento que uma das duas é verdadeira, tá? Lá, entrou na condição, tá vendo? Então isso é N condições, muitos tipos de condições que acontecem dentro do software, mas o que vocês têm que entender é o processo, a lógica do negócio. Se vocês entenderem a lógica, tudo vai ficando mais fácil, tá?